Deus é bom e o tempo todo Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Que a graça e o favor do terceiro céu, da morada do Senhor, seja abundantemente sobre a sua vida nessa noite de quarta-feira, no bom, santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero tentar compartilhar com você o que o Senhor me falou nessa madrugada do final de semana. Eu acordei, fui ouvir o Senhor, fui orar. Eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Fui ler a Bíblia, que isso é o maior privilégio, um dos maiores privilégios dados a nós seres humanos sobre a face da terra. Poder buscar a face do Senhor. Eu quero começar esse tempo lendo um dos salmos que eu tenho para mim, são um dos mais bonitos, chiques e magníficos que foram derramados sobre a face da terra por meio das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Obrigado, querido, que o Senhor te abençoe abundantemente no bom e santo nome de Jesus. Salmo 19, versículo de número 1. A palavra do Deus Altíssimo, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o autor da vida, que pela mão do Espírito Santo nos revela, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discursos ou nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti,
Senhor, minha rocha e meu resgatador. Pai, essa é a palavra do Senhor, que ela venha no mais profundo de cada um dos nossos corações nessa noite de quarta-feira. Espírito Santo, o Senhor que penetra todas as coisas, inclusive as coisas mais profundas de Deus, venha escrever no mais profundo do nosso espírito, ministrando às nossas almas aquilo que foi separado na morada do Senhor, para que possamos receber, crescer, nutrir um pouco mais o nosso espírito. Oramos agradecidos no bom e santo nome de Jesus. Amém? Olha a riqueza dessas palavras. Que o Salmo começa a dizer: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala outro dia e uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Aí no versículo seguinte diz: mas a sua voz ressoa por toda a terra. Hein? Não ouve, mas fala. Essa palavra ela fala daquilo, da criação, da grandeza do Pai, do Criador, que não se deteve, não simplesmente ficou satisfeito em ser o Criador, mas se dispôs e escolheu ser o meu e o seu Pai. E diz aqui características da sua criação. Eu convido você a abrir no livro de Romanos, que vai trazer um pouco mais de clareza. Capítulo 1, versículo 18. E a palavra diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Aqui diz que, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Assim como no Salmo diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos, e um dia fala com outro dia, sem usar palavras. Essas palavras, elas vêm falar para mim, para você, a respeito da grandeza do nosso Pai, de Deus, o nosso Pai, daquele que primeiro nos amou, daquele que, como fato do seu próprio amor por mim, por você, entregou Jesus Cristo como paga pelos nossos pecados, o seu unigênito Filho. E aqui nesse salmo, se a gente caminhar, no versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Deus não somente revela a sua grandeza por meio das coisas criadas, mas Ele a compartilha conosco por meio da sua palavra. Porque se você parar para ouvir o texto, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança,
torna sábio os inexperientes. Olá. Tem chance para mim. Ah, pastor, são dias difíceis. Continua lendo. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Querido, não há maior glória, graça, favor derramado sobre a vida de um ser humano do que receber a revelação da característica do amor, da personalidade do Criador, de Deus, o nosso Pai. A palavra continua dizendo que os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E o versículo seguinte é o que testifica e o que dá revelação a nos mantermos na caminhada e buscarmos e jamais desistirmos, porque a palavra diz que o temor do Senhor, ele é puro e dura para sempre. Quando há reverência, quando colocamos os nossos corações diante do Senhor de forma inteira, nos é devolvido uma validade de vida que chama-se eternidade. Por isso o versículo continua dizendo, e a Bíblia afirma, que as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas, são mais desejáveis do que o ouro puro. Porque tudo que tem nesse mundo, as riquezas e tudo aquilo que se pode tocar, se receber, conquistar e são lícitos, vai passar. Não vai subir. O que vai subir é aquilo que está no seu coração e essa expectativa que você tem naquilo que Ele vai derramar, quando você nos dispomos a nos reunir como igreja, quando nós fazemos, como nós estamos fazendo hoje, quando você, mesmo que pelas redes sociais, busca uma direção, uma palavra, uma revelação para o seu coração. E é isso que vai subir. Esse versículo 19, no capítulo 19, no versículo 12, traz uma palavra muito olha, para mim eu vou descrever como quadrada, porque você tem que ir degustando. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. A Bíblia diz que, em resposta a essa palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. E o versículo termina dizendo que revela as verdadeiras intenções e desejos do nosso próprio coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus, boa para o discernimento, para a repreensão, para a correção. Então, quem pode discernir os próprios erros? Olha,
a própria palavra, ela pode revelar a você e entregar ao seu próprio coração os seus próprios erros. Revelar, porque a palavra revelada, ela mostra, nos direciona. Porque de uma certeza você pode ter, o seu Criador já te conhece. Ele olha para a sua alma como quem olha um objeto ao meio-dia debaixo do sol, com toda a clareza. Por isso que a palavra, ela revela os verdadeiros desejos e intenções do nosso coração. E o versículo 12 aqui, ele traz um questionamento e uma oração em seguida. Absolve-me dos que desconheço. E para os pecados desconhecidos, os quais são conhecidos por Deus, eles precisam ser conhecidos por nós. Para que eu e você venhamos a ser conduzidos ao lugar de arrependimento. E onde há arrependimento, há perdão de pecado. No versículo 13 ele continua dizendo: guarda o teu servo dos pecados intencionais. Daquilo que muitas vezes se levanta como uma fortaleza sobre as nossas vidas, e algumas vezes vão se repetindo. E continua dizendo para que eles não me dominem. Volta um capítulo para trás na sua Bíblia e vai para o Salmo 18. Versículo de número 6. Salmo 18, versículo de número 6 diz que na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Você pode parar para imaginar isso? Que quando clamamos ao Senhor, o grito é uma expressão de intensidade, de desejo, desespero. E nós habitamos no primeiro céu sobre a terra, ao segundo céu, onde principados e potestades da maldade moram, e o terceiro céu passa da estratosfera, da mesosfera, lá do monte das galáxias. É bem para lá que Deus habita. E quando eu e você colocamos a intensidade do nosso clamor, do nosso coração, de forma audível, a distância não impede que o meu e o seu clamor chegue ao coração do Criador, de Deus, o nosso Pai. Continua no Salmo 18, vai para o versículo 30. E a palavra diz assim: esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Genuína, no original grego, eu vou resumir, significa provada. Como o ouro é provado no fogo, é acrisolado, passa pelo crisol para ser purificado. Ele é o escudo para todos os que neles se refugiam.
para a gente caminhar para o fim, volta para o versículo 19. E é uma reflexão e uma meditação para mim e para você. Capítulo 19, Salmo 19, perdão. Versículo de número 14. Esse versículo, ele resume o sentido de ser igreja, de nos posicionar e chamar Pai, e sermos filhos, que ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse é um versículo, no mínimo, para que eu e você venhamos meditar naquilo que tem saído naquilo que os nossos lábios têm proferido, naquilo que habita o meu e o seu coração, porque a própria palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. E também diz: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E esse versículo ele fala que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. A meditação, ela é simplesmente o ato de parar, de olhar, observar, perceber, discernir, entender o que está acontecendo comigo, com você, na nossa caminhada. Porque os versículos anteriores, eles não estão aqui em vão, que falam a respeito de pecados intencionais, para que eles não venham nos dominar. Por isso que o versículo 7 diz que a própria palavra torna sábio os próprios, até os inexperientes. E sabedoria é bem diferente de conhecimento, de capacitação, de qualificação, de habilidade. Porque se não houver sabedoria, a capacitação, a qualificação e a habilidade não vai ter serventia nenhuma. Por isso, o Senhor fala conosco para que eu e você venhamos olhar para os nossos próprios corações nesse tempo, nessa noite de quarta-feira, refletindo nesse salmo, a qual declara a grandeza e as características do próprio Deus. Volta aí uma página para trás na sua Bíblia. Mais uma característica do Senhor para você. Salmo 18, versículo 25. Nós vamos ler a partir do 20. Sei que você ama as Sagradas Escrituras. E ela diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha justiça,
conforme a pureza das minhas mãos. Recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revela fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Por isso, quando nós buscamos infidelidade de vida, nós nos achegamos a Ele por meio da palavra, nós em desespero de alma, mesmo que com gritos, as nossas palavras vão ser ouvidas. E a resposta, ela sempre vem. Isaías 63, verso 9 diz que a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Por isso aqui no Salmo 19, no versículo de número 14, a palavra diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. No que o meu coração está meditando, pensando? Para onde ele está inclinado? Está sendo agradável ao Senhor? Acho que eu tenho 2 minutos ainda. Então vou ler aqui uma palavra que está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, do 7 ao 10. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará ou colherá. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não houvermos desfalecidos. Em algumas traduções, nos cansado. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente, aqui diz os domésticos da fé, na sua Bíblia pode estar traduzida aos irmãos da fé. O que eu planto, o que você planta, é o que nós colhemos. Colossenses capítulo 3, o versículo 25 diz: quem fizer agravo, receberá agravo, e não há acepção de pessoas. Agravo é, quem fizer o mal vai receber o mal. Por isso o Senhor chama a sua igreja a buscar o temor do Senhor, que é puro e que dura para sempre. A buscar o conhecimento e a experiência, porque se você é inexperiente, a palavra diz que a
lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Para que a gente seja preparado para toda boa obra, para que o nosso coração seja agradável a Ele. É por isso que fomos trazidos à existência, por louvor da sua gloriosa graça. Efésios capítulo 1. Para colocar um sorriso largo no rosto do Senhor, para que o meu e o seu coração possa ser agradável a Ele. Ele se revela as suas próprias características, a sua grandeza. Por isso a palavra diz no livro de Romanos, por meio das coisas criadas, que claramente são vistas, quem não o reconhece é indesculpável, porque a bondade dele e o seu amor é inesgotável. Amém? Que a graça e o favor de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, e o Espírito Santo de Deus possa revelar o seu próprio coração e te conduzir à mão poderosa do Senhor, fazendo com que o meu, o seu, os nossos corações sejam agradáveis a Ele. Se os nossos corações forem agradáveis a Ele, as palavras da nossa boca com certeza vão edificar as vidas as quais Ele coloca diante de nós para receber daquilo que sai do nosso coração. Amém? Nós temos uma direção essa semana e temos feito. Eu tenho sentado antes de deitar com a minha esposa. É uma direção vinda de Deus, o nosso Pai, para, como famílias, como igreja, nós orarmos pelo nosso relacionamento, pelas provisões e os propósitos. Para que os relacionamentos sejam firmes, eternos, para que os propósitos possam ser cumpridos por meio da minha, da sua, das nossas vidas, e para que toda a provisão, tudo aquilo que foi separado lá no terceiro céu, na morada do Senhor, possa ser entregue a nós sobre a face da terra, porque é a palavra que diz: ninguém pode receber nada se antes do céu não lhe fora dado. Por isso nós oramos. Se necessário, gritamos, clamamos. E Ele... Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus por tamanha graça e favor derramado sobre a tua igreja. Venha o teu reino sobre as nossas vidas e seja feita a sua vontade aqui sobre a face da terra, como a sua vontade é feita no terceiro céu, na morada do Senhor. Nós oramos gratos pelo simples privilégio de sermos igreja, por esse favor que nos dá, de colocar os nossos corações diante da presença do Senhor. Revela-te a nós, permita-nos conhecer um pouco mais de quem o Senhor é. Oramos para que todo o propósito, tudo aquilo que foi escrito no livro da vida, sobre referente cada uma das nossas vidas aqui como igreja, possa ser cumprido nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pelos relacionamentos da tua igreja, por cada família bendita do Senhor, que aqui o Senhor plantou e tem sustentado. Oro pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, que a tua poderosa mão seja sobre cada casa, sobre cada família, protegendo e as livrando de todo o mal. Porque é teu reino, é teu poder e a glória é toda sua.
Oro, Senhor, que no nome santo de Jesus, os seus depósitos sejam abertos e a provisão derramada sobre a tua santa e amada igreja. A minha oração, Pai, é que o Senhor dê ordens aos seus anjos de guerra, anjos de batalha de extrema força e poder, que estejam à frente de cada provisão, aplanando os caminhos, para que chegue à mão da tua igreja e nós possamos receber, nos alegrar, nos regozijar no favor do Senhor, na graça derramada para com cada uma das nossas vidas. Porque a tua palavra que diz: ao puro te revela puro, ao fiel te revelas fiel. Por isso nós oramos agradecidos e te engrandecendo no bom santo nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor é fiel. Ele é fiel. Confia no Senhor. Vem cá, Ezequiel. 30 segundos aqui para você falar o que o Senhor te falou. Boa noite, paz. Então, assim, é sempre no final, né? Mas é a parte que nós, querendo ou não, levamos para casa, porque o final é impactante. Mas, enfim, o Senhor é bom. E como já foi dito aqui várias e várias vezes, o Senhor é bom. Mas é sempre bom trazermos a memória. Porque acho que o que baseia o Evangelho é trazermos a memória. E como diz em Hebreus 12, eu vou ler a partir do verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos cansamos e nos desanimamos. Mas esse capítulo, esse verso, nos traz isso à memória. Olhem para Jesus. Esse homem suportou tamanha dor, tamanha aflição, tamanha vergonha e humilhação, olhando a alegria futura. Essa deve ser meditação no nosso coração. Olharmos a alegria futura que nos é proposta para suportarmos todas as aflições aqui na terra. O fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, é a alegria, que é o amor, como é que se diz? Em contentamento. Naquelas situações mais complicadas da vida, o Espírito se revela e a alegria nos é envolvida. O amor do Senhor, o Espírito Santo abrasa nossos corações. E nós podemos ter convicção de que o momento que estamos passando é apenas um momento, é apenas passageiro. E a alegria que nos está proposta é maior do que tudo isso. Então tenhamos isso em mente, que essa seja a nossa oração, a nossa meditação e a nossa convicção. O Senhor é bom, em todo momento o Senhor é bom. E amém. Amém. Olha para a alegria que Jesus está propondo para você. Tem um fruto que Deus te prometeu. Olha para ele e caminha nele. Vá em paz. O Senhor te abençoe, te fortaleça e cumpra o propósito sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém? Aleluia.